pessoal, dando seguimento ao nosso segmento de casos curtos, para discussão clínica, para endocrinologistas, residentes, recém-saídos da residência. E esse aqui eu vou manter na, no combinado inicial, na tentativa de manter com poucos artigos. E a discussão aqui vai ser sobre um caso de insuficiência adrenal secundária por inibidor de checkpoint. Tá? Então, um caso curto de hipofisite por pembrolizumab. Tá? Então, vamos direto ao que interessa. Então, caso clínico, apresentação aqui curta, paciente de 80 anos, que teve um diagnóstico de câncer de pulmão, ele é até médico. E começou a quimioterapia e o pembrolizumab, tá? E ele me veio encaminhado porque após aproximadamente 2 anos de tratamento, nos exames de rotina que o pessoal da onco solicita, coincidiu um exame alterado com uma crise adrenal que ele teve. Então ele estava indo para casa de um conhecido e subindo, ele já vinha sentindo uma anorexia, uma perda ponderal há algumas semanas. Ele fala que não tinha muito tempo que ele percebeu isso. Mas ele indo para uma casa de uma pessoa conhecida, ele passou mal, sentiu uma tonteira muito forte que ele falou, e era uma escada. Ele falou assim, foi engraçado porque ele falou assim, não, eu achei que não dá para chegar no final e resolvi voltar. Ele falou que olhou o caminho, falou que viu só o caminho meio iluminado, assim. Ele falou, não sei se eu estava indo ou voltando, né, porque iluminou, mas era o caminho da volta, né. A gente até ficou brincando em relação à manifestação clínica. Ele sentiu muita tonteira, muita fadiga, mas ele falou que conseguiu voltar pro carro e tal, voltou para casa. E aí, concomitante a essa manifestação, saiu um resultado de exame de rotina que os oncologistas haviam solicitado, e a equipe, no caso, né, e aí confirmaram que esse diagnóstico que essa manifestação foi como se fosse uma crise adrenal, em conjunto com o exame que foi visualizado com essa queixa dele. Orientaram ele a procurar um hospital, onde começaram a tratar, fizeram corticoide para ele, fizeram um diagnóstico de uma insuficiência adrenal, e ele teve alta em poucos dias, tá? Esse foi o exame que tinha, na ocasião, já tinham solicitado, mas ele teve a manifestação alguns dias depois da coleta, tá? Então, o exame tinha um ACTH menor do que 2, muito baixo, um cortisol também baixinho, e tinha, dentre várias coisas, eu separei aqui só o que era mais significativo, uma teste completamente normal, a função tiroidiana completamente normal, TSH e T4 livre bem no meio da faixa de referência, uma teste normal também, tá? Então, e aí, diante desse exame, do relato dele, falou, corre para o hospital e tal. Ele falou, não, mas agora eu já estou melhor, tá? Essas coisas de insuficiência adrenal que a gente vê. E aí ele internou, fez o corticoide, fizeram o corticoide venoso, ele teve alta com corticoide oral, tá? Teve alta com 10 miligramas de prednisona, tá? Então esse foi o laboratório, com essa clínica, vindo de uma anorexia há algumas semanas, tendo esse episódio de uma hipotensão mais significativa, né? Um mal-estar enfim, e essa luminosidade que ele me relatou. Isso para esses 2 artigos, tá? Então, esse aqui é um artigo de revisão, agora de 2025, só sobre a imunoterapia e as hipofisites relacionadas à imunoterapia. Então, não vou entrar aqui especificamente, vou mostrar um slide depois de os mecanismos, mas é um artigo para quem quiser entender um pouco melhor os mecanismos, é interessante, ele explica, né, vai na questão imunológica, tá? E esse é um artigo comparando a hipofisite secundária ao nivolumab e pembrolizumab, tá? Como entidades distintas do grupo anterior, que é o ipilimumab. Então, eu vou mostrar a diferença dos 2 grupos. E aqui eu separei um slide que já é um primeiro spoiler, né? Que é como que é a manifestação da imagem hipofisária, né? No que eram as manifestações anteriores do ipilimumab, em que você tinha aumento da hipófise. Esse do grupo mais atual, normalmente isso aqui é uma imagem da hipófise 3 dias antes do pembrolizumab, 3 meses depois, tá? E 3 meses depois da hipofisite, mostrando que o tamanho da hipófise ficou a mesma coisa, não mudou nada, tá? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então são 2 artigos que eu recomendo que vocês leiam.
eu até tinha ficado de botar o artigo do meu amigo professor Leonardo, de 10 anos atrás, mas agora é que me veio à cabeça, mas fica aqui o registro do artigo no relato de caso dele, se vocês quiserem, vocês pesquisem. Depois eu posso até botar no link do né, da descrição lá, não sei como é que faz esse negócio, que eu sou velho, mas o meu assistente me ajuda a botar lá o link do outro trabalho, tá bom? Então esse aqui é o mecanismo de ação da via de morte programada, né? A gente que é mais velho, isso foi uma coisa nova, PD-1 e o ligante dessa via de morte programada. Então o que que acontece? Nos pacientes sem tratamento, a grande questão é a evasão tumoral nos pacientes com qualquer tipo de neoplasia, onde entra a imunoterapia, né? Então o que eles chamam de evasão imune do tumor. Então o tumor superexpressa o ligante do PD, né, que é de program death, né, de morte programada, e esse ligante, ele vai atuar no PD-1 do linfócito. Isso induz uma energia no linfócito ter citotóxico. Então, impedindo, teoricamente, desse linfócito citotóxico atuar para destruir a célula tumoral, tá? Então, ou com anti-PD-1 ou o ligante do PD-1, tá? Que são essas moléculas, esse anticorpo bloqueia essa interação e mantém esse linfócito manter a função citotóxica. E aí libera lá as perforinas e granzinas para induzir a apoptose da célula tumoral. Então esse é o mecanismo do anti-PD-1 e anti-PD-1 ligante, tá? Então começa com a questão da evasão tumoral, a hiperexpressão dos ligantes, né, interferindo com o PD-1, e aqui você bloqueia isso, permitindo que o linfócito fique citotóxico e induza a apoptose da célula tumoral, tá? E o CTLA-4, que é o ipilimumab, que é o anterior, que tinha manifestação diferente, né, entra a mesma questão da evasão tumoral, né, da resposta autoimune. O que acontece é que você tem maior expressão do CTLA-4, que é uma uma via que induz energia, né, então isso impede, a ligação dessa âncorazinha que tem nas células apresentadoras de antígeno, que é o B7, né, que é um coestimulador, ele se ligando aqui, ele ativa o linfócito T citotóxico para destruição do tumor. Então, quando você aumenta a expressão do CTLA-4, ele ganha dessa interação com esse coestimulador que vem das células apresentadoras de antígeno, isso induz energia e o tumor continua crescendo, tá? Quando você usa o inibidor de CTLA-4, você permite a ligação do B7 lá, ele acoplar, né? Então o ipilimumab bloqueia o CTLA-4, esse CD28 se liga ao B7, que são coestimuladores, tá? Isso aumenta o efeito antitumoral do linfócito T, tá? Então esses são os mecanismos, isso aqui de forma mais resumida, né? Então assim, gente que é mais velho, a gente está apanhando dessas coisas de imuno, né? Eu até brinco com algumas pessoas mais próximas, alguns alunos, fala, acho que eu matei essa aula na época da faculdade, mas aí depois ele brincou, não, eu falei até com o filho de um amigo meu que faz medicina, eu falei: "Rapaz, estuda imuno, porque isso aí vai ser o futuro", eu brinquei com ele e falei isso, "Eu acho que eu matei essa aula", eu falei: "Não, não Marcos, isso aqui na sua época não existia esse negócio, né, não tinha, na minha época era CD4, CD8, hoje em dia tem morte programada, CTLA-4, um monte de outros, resposta T regulador, TH17, tem um monte de outras coisas, então, aqui está de uma forma mais resumida até para o meu entendimento, né, então acho que para o meu entendimento acaba ajudando vocês também, tá. E a gente voltando para o caso, quais são os efeitos endócrinos do ipilimumab, que é o anti-CTLA-4, que não foi o nosso paciente foi o pembrolizumab, tá. Então no caso do anti-CTLA-4, né, que fazendo referência de novo ao trabalho do professor meu amigo Léo, eh eh que ele fez uma descrição lá, meio pioneira, né, meio não, bastante pioneira, que suscitou muita, eh eh, acrescentou muito conhecimento pela descrição precoce do caso, né, então mas a hipofisite é a marca registrada, então acontece num percentual relativamente grande. Então você pode ter hipofisite até mais, tem estudo que chega a quase a 18%, 19%. Então a hipofisite causa, você vê com mais frequência no ipilimumab. Tá? Na tireoide é um pouco menos comum, você geralmente tem hipotireoidismo central, ciência adrenal primária é rara,
e, né, DM1, o diabetes tipo 1 induzindo a anticorpo. Eu já tive paciente que foi induzido tipo 1 por ipilimumab, já faleceu esse paciente. Mas a hipofisite é bem mais frequente no caso do ipilimumab. No nosso caso, que foi o pembrolizumab, que é o anti-PD-1, tá? A tireoide é o mais comum, tá? Tem 10 a 20%. Já a hipofisite é bem mais rara do que no CTLA-4, que é mais que 10%, aqui é menos que 1, tá? Só que quando ela ocorre, normalmente é uma deficiência isolada de ACTH, que é o nosso doente, tá? A insuficiência adrenal primária é raro e a do pâncreas também é raro. Então aqui o padrão é diferente, tá? Então antes CTLA-4, a hipofisite é mais comum, tá? Você pode ter, em geral, a hipofisite é mais grave, em geral pega outros setores além do ACTH, tá? Enquanto no anti-PD-1, que é o pembrolizumab, é a tireoide mais comum, mas quando você tem hipófise, em geral, é deficiência isolada de ACTH, tá? Qual é a outra questão importante nesse caso? Que é a questão da ressonância. O próprio paciente perguntou: doutor, eu fiz uma ressonância aqui, mas não falaram nada da hipófise. Eu olhei a imagem e tinha a descrição igual aquele slide que eu botei lá atrás. Aparentemente, uma hipófise tamanho normal. Então, os achados, a ressonância dele não tinha o corte específico, mas o que eu vi, eu consegui olhar, a hipófise estava de tamanho normal, tá? Não tinha nenhuma alteração. Então, e aí ele questionou: será que eu preciso fazer outra, né? Então esse é um ponto crítico. No pembrolizumab, a ausência do tamanho hipofisário não exclui o diagnóstico. Já nos mecanismos do CTLA-4, você em geral vê aumento do tamanho da hipófise, tem correlação com a hipofisite, tá? Então você tem aumento da glândula frequente no ipilimumab e já no pembrolizumab, que é o nosso paciente, é isso mesmo, a ressonância não vê nada, tá? 28% aqui, que você pode ter aumento, ou seja, a maioria você não tem aumento, tá? E como eu falei, o ipilimumab você tem uma correlação do aumento da hipófise, ou seja, dessa hipofisite com o aumento do volume. E no pembrolizumab não tem, ou seja, quando ele me perguntou, eu preciso fazer, eu falei, não precisa fazer nada não. Deixa quieto, vamos tratar a insuficiência adrenal, mas não precisa fazer outra imagem, tá? E no caso do ipilimumab, você vê a imagem de hipofisite, você vê aumento do volume da hipófise, tá? Então, no caso do nosso doente, que é o pembrolizumab, ela está de volume normal, né? Em geral, você não tem nenhuma alteração significativa, tá? Então, diferente do ipilimumab, onde o tamanho da hipófise é o marcador, no pembrolizumab, a imagem é inocente, que foi o nosso caso. Eu falei para ele nem repetir a imagem de hipófise, porque não ia acrescentar nada no caso, tá? Então, se a gente for comparar um com o outro, tá? A incidência do ipilimumab é de 13,6, em torno entre 10 a 20%, tá? É, dados de estudos aqui do caso no caso eu estou falando aqui dos artigos que eu coloquei, tá? 34 casos em 250 pacientes, já o pembrolizumab a frequência é bem mais rara, tá? 17 casos em 3.500, mais de 3.500 tratamentos, tá? Então a gente vê a diferença. Então esse caso que eu estou relatando é um percentual bem, não é frequente, é muito raro, tá? O tempo de apresentação é outra diferença. No ipilimumab, em geral, o tempo de apresentação é mais precoce, com 9 semanas, em torno de 9 semanas, e o intervalo fica ali entre 7 e 11 semanas. Já o pembrolizumab, o tempo mediano é de 26 semanas e 6 meses. Nesse nosso caso, foi muito tardio, ele tinha 2 anos de tratamento, tá? Então mas em geral isso é uma diferença descrita, em que o ipilimumab aparece mais cedo e o pembrolizumab mais tarde, tá? Então a janela é estreita, tá? E no pembrolizumab essa janela é mais esticada, e tanto que os médicos deles que fizeram o acompanhamento adequado, que eles mantiveram a dosagem mesmo sem ter relato dele do sintoma. Então nas consultas ele me mostrou vários exames, ele tinha sempre vinha cortisol, tudo bonitinho lá dosado. E aí coincidiu dele ter o sintoma, ele ter feito um exame perto que mostrou lá o cortisol baixinho e o ACTH muito baixo, com aquela manifestação que ele relatou, né. Mas foi num período aí de quase 2 anos depois do uso do pembrolizumab, tá. Outra coisa que é importante, que tem a ver com essa questão do volume, é a questão da cefaleia. Então, isso bate com a questão de ter aumento do volume da hipófise, ter essa hipofisite. É muito comum no ipilimumab, 75%, e rara no pembrolizumab. Ele não tinha, eu perguntei isso para ele: "Só teve alguma coisa, dor de cabeça?" Ele: "Nada, foi só questão de anorexia, um pouquinho de perda de peso e aquele evento que ele sentiu como se ele tivesse feito hipotensão, fosse desfalecer", tá?
Então a fadiga é o sintoma predominante, 95%, que é o nosso caso, é anorexia, tá? A perda de apetite é mais frequente no grupo anti-PD-1, tá? Mialgia, ele não relatou nada, queixas musculares 6 vezes mais comum no pembrolizumab, mas ele não se queixou disso não. Então aqui o mais importante é que no pembrolizumab você tem um pouco mais de fadiga e menos cefaleia, tá? Então, no anti-CTLA-4 você tem, mais dor de cabeça. Então o que bate exatamente com a clínica dele. Ele tinha anorexia, fadiga e dor de cabeça nenhuma, não se queixou de mialgia não, tá? Então os achados da imagem para a gente reforçar o conhecimento, a diferença, o aumento da hipófise é rega no ipilimumab, tá, quase universal, e tem forte relação com a doença ativa, tá? Então um critério que normalmente se usa para corroborar o diagnóstico. E já no nosso caso, que é o pembrolizumab, a hipófise em geral é tamanho normal, e por isso que eu, como não tinha relação com o tratamento, eu nem solicitei nova ressonância, só tratei a insuficiência adrenal dele, tá? Em relação às deficiências hormonais, a insuficiência adrenal isolada é a regra no pembrolizumab, tá? Você tem deficiência isolada em 82% dos casos, os outros eixos são geralmente preservados. É aquele caso que a gente, antes de ter, inibidor de checkpoint, a gente ficava esperando, né, ver aquela hipofisite linfocítica com deficiência isolada de ACTH, né? A gente lê no livro, mas nunca tinha visto, a gente está vendo agora com inibidor de checkpoint, tá? O ipilimumab, que é um anti-CTLA-4, você tem múltiplas deficiências, isso em geral é a regra, tá? Em geral eu tenho um hipopituitarismo com deficiência de todas as outras trofinas, tá? O hipocentral é raro no pembro, tá? E muito comum no ipilimumab, tá? E hipogonadismo também raro no pembrolizumab e muito comum no ipilimumab. Então, no nosso caso, ele não tem disfunção gonadal, não tem hipotireoidismo central, dele foi só isolado mesmo, tá? Então, anti-PD-1 com deficiência isolada. E aí foi uma pergunta que ele me fez, ele falou: "Marcos, essa hipofisite vai voltar?" Ele é médico, né, ele usava os termos médicos, né, "Vou conseguir parar de tomar?" E eu falei: "Olha, não, provavelmente não", né, e aí eu falei isso pra ele, falei: "Olha, você não vai recuperar, você vai ficar tomando corticoide", até brinquei com ele, falei: "Ó, vamos botar a mão para o céu, você tinha um câncer de pulmão, fez QT, fez, né, imunoterapia e tá, né, enfim, ele está evoluindo bem, com boa resposta. Então, assim, esquece, bota o corticoide aí na conta e vai tomando, né? Na dose, eu ajustei a dose para ele, de reduzir a dose, tá? Mas, em geral, o eixo adrenal dano é permanente, mais que 95%, tanto no ipilimumab como no pembrolizumab, tá? O que acontece é que no ipilimumab você pode ter recuperação dos outros eixos, né? Como você tem, né, comprometimento do eixo tiroidiano, eixo gonadal, 40% pode recuperar a função, tá? Isso normalmente não é afetado, que é o caso dele, tá? E o eixo gonadal você pode recuperar em mais que 50%, tá? Então, na prática, foi o que eu disse para ele, ó, você vai ter que repor corticoide para sempre, tá? E aí, por que que são diferentes, né? Os mecanismos imunológicos distintos explicam essas diferenças, tá? O anti-CTLA-4, você tem uma ativação ampla e destrutiva, o alvo molecular, você tem que eles acham que é uma expressão ectópica de CLA4 nas células da hipófise, né, então o mecanismo se liga direto ao anticorpo e tem mais ativação de complemento. Eles relacionam isso a reação de hipersensibilidade do tipo 2. E a consequência é que você tem uma infiltração linfocitária massiva, né, muito grande, com edema e aumento da glândula. Já no anti-PD-1, né, que é o nosso, a ativação é seletiva, não tem expressão de PD-1 na hipófise. O mecanismo provável é autoimunidade humoral contra corticotrofo, produtor de ACTH. Então você geralmente tem infiltração mínima sem edema, por isso a imagem é normal, tá, com deficiência isolada de ACTH, tá. Eh, Em relação ao diagnóstico, tá claro o diagnóstico dele, tá, tem suspeição, por isso que os médicos, né, e atuaram de forma muito correta e muito bem, conduzido no caso dele, e mantinham esse acompanhamento regular, ele fazia exame, tá, regularmente. Mas os critérios essenciais, fadiga desproporcional, anorexia, perda de peso, né, o laboratório cortisol com ACTH baixo, que foi o caso dele, tinha um cortisol de 1,2 e ACTH praticamente endosado, tá. Né, e a história é o uso do anti-PD-1 atual ou prévio, tá. Eh, Aqui é só a questão do perfil hormonal da hipofisite, secundária CTH baixo com cortisol baixo, né, insuficiência adrenal primária, isso aqui para o pessoal da endócrina, isso aqui já é meio óbvio, e aqui não precisa nem falar do uso de corticoide, tá. Então alerta da imagem que a gente falou, já repetimos, a imagem é normal no anti-PD-1, tá, não precisa repetir por conta disso, o diagnóstico
hormonal e clínico, e a gente tem que manter a reposição, tá. Então, para a gente concluir, existem fenótipos distintos, tá, nessas classes do anti-CTLA-4, que é o ipilimumab, causa o pan-hipo precoce com dor de cabeça, em geral tem cefaleia, e o pembrolizumab causa deficiência isolada, tá, normalmente mais tardia e silenciosa, que foi exatamente esse caso. 2 anos depois ele não teve cefaleia, foi uma manifestação lá num intervalo curto de tempo. Cuidado com a armadilhazinha da imagem, não confie na ressonância, que foi o caso dele, ele questionar: "Ah, mas a ressonância está normal, no anti-PD-1 a hipófise frequentemente tem tamanho normal mesmo, tá, então isso não exclui o diagnóstico". E a vigilância laboratorial foi exatamente o que fizeram no caso dele, ele mantinha exames regulares de cortisol e de ACTH e das funções hipofisárias, tá. Mas ele vinha com sintoma de fadiga e anorexia, né, e é importante pedir lá sempre cortisol e ACTH, tá. Então isso aqui sou eu eu e as minhas dificuldades com a imunologia moderna, né, com essas coisas que estão surgindo, a gente, né, tem que tentar entender da melhor forma, e por isso que eu botei lá o artigo que fala sobre a questão da fisiologia para o pessoal que é mais jovem, né, entre nisso, porque isso é o futuro, né, a imunoterapia não é o futuro, é o presente, é o que os doentes estão desfrutando desse avanço aí da ciência em relação ao tratamento de um monte de doença, tá. Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, pessoal. Um abraço.